Você já se sentiu preso em um sistema que parecia lutar contra você em cada oportunidade? Essa é a história de Davi, um menino negro que enfrentou a discriminação de frente. Junto com seu melhor amigo Lucas, ele se recusou a aceitar o status quo, provando que amizade e coragem podem quebrar barreiras. O que eles descobriram sobre a injustiça na escola os levaria a desafiar o sistema. Mas será que conseguiram vencer? Fique comigo até o final, porque essa história pode mudar sua visão sobre o poder de pequenas atitudes. E antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar histórias emocionantes como esta. Deixe também seu like. Agora, vamos mergulhar nessa história incrível. Naquela manhã, a sala de aula estava agitada. Uma carteira havia sido rabiscada com palavras ofensivas durante o recreio, e o professor não tardou a apontar Davi como o culpado. A acusação foi rápida, baseada apenas no testemunho de outros estudantes. Mas Davi não tinha culpa. Lucas, que estava ao lado, sabia disso. Ele mesmo havia acidentalmente derrubado a caneta aberta sobre a mesa enquanto conversava com amigos. Ainda assim, ficou em silêncio enquanto Davi era chamado à frente para uma advertência injusta. Na saída, Davi confrontou Lucas, que ficou envergonhado ao perceber o peso que a situação tinha para o amigo. Era mais do que o rabisco. Era uma vida de ser julgado apenas pela cor de sua pele. Em um tom firme, Davi compartilhou histórias de situações similares. Lucas decidiu que faria o que fosse preciso para corrigir o erro e ser um verdadeiro amigo. Lucas não conseguia esquecer o olhar de mágoa no rosto de Davi. Ele sabia que não podia ficar calado. Durante o recreio, ele decidiu se aproximar do professor responsável, mas, para sua surpresa, foi recebido com desprezo. "Está protegendo seu amigo?" perguntou o professor com sarcasmo. Lucas tentou explicar que Davi não era culpado, mas o professor se recusou a ouvi-lo. A situação o fez perceber que havia algo maior em jogo. Davi não era o único estudante negro tratado dessa forma. De volta à sala de aula, Lucas notou que Davi estava quieto em seu canto, desenhando algo no caderno. Aproximando-se, viu que o amigo desenhava uma cena deles dois correndo juntos pela quadra da escola, livres de julgamentos. A inspiração para agir nasceu ali. Lucas sugeriu um plano: expor os padrões discriminatórios que haviam se tornado normais na escola. Primeiro, os dois começaram a conversar com outros alunos, recolhendo relatos de injustiças que enfrentaram. Histórias sobre exclusões, desconfianças e até castigos desproporcionais. A cada conversa, Davi ganhava força, percebendo que não estava sozinho. O próximo passo seria arriscado: mostrar ao diretor que o problema ia além daquela sala de aula. Mas com coragem renovada pela solidariedade de Lucas, Davi concordou em levar as provas adiante. Com os relatos de outros alunos em mãos e uma determinação visível, Lucas e Davi caminharam juntos até o gabinete do diretor. Cada passo parecia carregar o peso de gerações de injustiças, mas também a esperança de mudança. Quando chegaram à porta, os dois hesitaram por um momento. Davi olhou para Lucas e ele respondeu com um aceno de confiança. Respirando fundo, Davi foi quem bateu à porta. O diretor, um homem de meia idade, com uma expressão severa, olhou surpreso para os dois garotos ao abrir a porta. "Posso ajudar vocês?" perguntou com impaciência. Davi, com a voz firme, começou a relatar o ocorrido. Mas foi Lucas quem apresentou as provas. Anotações com testemunhos de colegas que haviam enfrentado discriminação. Alguns eram relatos de professores que sempre culpavam os mesmos alunos. Outros, de olhares desconfiados por motivos infundados. "Isso é inaceitável", interrompeu o diretor, parecendo desconfortável com a situação. Mas Davi não recuou. "Não queremos só palavras. Queremos que a escola seja um lugar onde todos possam ser tratados com justiça." O diretor ficou em silêncio, absorvendo o que via.
Havia algo nas palavras de Davi que o comoveu, uma coragem que exigia uma resposta. Ele prometeu investigar as denúncias e trabalhar em um plano para lidar com a situação. Ao saírem do gabinete, Davi e Lucas não sabiam o que o futuro reservava, mas sentiam que haviam acendido uma chama que seria difícil de apagar. Poucos dias após a conversa com o diretor, a escola entrou em movimento. Cartazes foram pendurados nos corredores, anunciando uma reunião especial pela igualdade, aberta a todos os alunos, pais e professores. Essa ideia surgiu da equipe escolar após as denúncias de Davi e Lucas, mas o coração dessa transformação vinha de dois adolescentes que se recusaram a aceitar o silêncio. Na noite da reunião, o auditório estava lotado. Davi, vestido com sua melhor camisa, olhava para o público com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao seu lado, Lucas o incentivava com um sorriso confiante. O diretor iniciou o evento com um discurso, reconhecendo os problemas enfrentados na escola e elogiando os dois jovens por sua coragem. Em seguida, convidou Davi para falar. Com a voz inicialmente trêmula, Davi começou. Por muito tempo, vivi com medo de falar sobre o que sofria, mas hoje eu sei que ficar calado é aceitar que as coisas nunca mudem. Suas palavras ressoaram no auditório. Ele compartilhou suas experiências, mas também falou de sua esperança em um futuro mais justo. Lucas assumiu em seguida, destacando a importância de todos assumirem sua responsabilidade na luta contra o preconceito. O impacto foi imediato. Pais aplaudiram, professores choraram discretamente e outros alunos começaram a compartilhar suas próprias histórias. Aquela noite se tornou um marco de união na escola, plantando a semente para uma mudança maior e duradoura. Meses se passaram desde a reunião histórica na escola, e mudanças significativas começaram a acontecer. O diretor, antes hesitante, liderava iniciativas para combater o preconceito, implementando palestras e programas educativos sobre igualdade e empatia. Professores recebiam treinamentos sobre práticas inclusivas e os alunos foram incentivados a formar grupos de apoio e discussões sobre diversidade. Davi se tornou um símbolo de coragem e resistência. Ele foi convidado a liderar um comitê estudantil voltado para questões sociais, onde podia influenciar diretamente as melhorias no ambiente escolar. Lucas, sempre ao seu lado, usou sua popularidade para atrair outros alunos para a causa, quebrando estereótipos e fortalecendo amizades. As cicatrizes do passado não desapareceram completamente, mas o ambiente na escola era visivelmente mais acolhedor. Davi e Lucas, agora inseparáveis, caminharam pelos corredores com orgulho, inspirando todos ao seu redor. Essa história de coragem, amizade e superação nos mostra que muitas vezes a mudança começa com uma simples ação, uma fala, uma atitude, um gesto. Davi e Lucas enfrentaram não só os preconceitos da escola, mas também as barreiras impostas pelo próprio sistema. O que aprenderam e o que podemos aprender com eles é que a luta por justiça e igualdade é uma jornada coletiva. Nenhum problema é demasiado grande quando estamos unidos em um propósito comum. O mais impressionante de tudo é que mesmo em um momento de adversidade, Davi e Lucas não se renderam ao medo, mas sim ao desejo de construir um mundo mais justo. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia para contribuir para um ambiente mais inclusivo e igualitário? Como as pequenas atitudes, que parecem pequenas, podem ser uma semente para uma grande mudança. Se você se sente inspirado por essa história, não hesite em compartilhar com amigos. E lembre-se, juntos podemos transformar nossa realidade para algo muito mais justo e acolhedor para todos. E se você também já enfrentou desafios como Davi e Lucas, comente abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos fazer dessa conversa um movimento.